Companhia da Beleza, estética corporal e facial. Penteados, maquiagem, manicure, depilação e produtos que vão deixar você bonita e moderna. Cortes masculinos e femininos. Rua Professor Isauro Ferreira, 770, Porto Velho. Direção Mara Regina. Telefone 221-7408. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Mr. Dog Pet Shop, salão de beleza para cães. Banho, tosa, corte de unha, limpeza de orelhas, banho carrapaticida, banho antipulga e dedetização de canis. Buscamos e levamos o seu cão. Lá você encontra também coleiras, shampoos, condicionadores e outros artigos para o seu animal. Rua Fernão Dias, número 671, no bairro Porto Velho. Telefones 9961-3506 e 221-7408. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Site Informática, a mais nova escola de informática de Divinópolis. Cursos de Windows, Word, Internet, Excel, PowerPoint, Access, CorelDRAW, digitação e curso para crianças. Rua Goiás, 383, Sala 22, Centro. Não perca mais tempo. Ligue hoje mesmo e garanta sua vaga. Fone 213-5121. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. O pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, Jesus. João, capítulo 6, versículo 32. Toda a regimentação religiosa na terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, elemento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu.
O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao esquecimento. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do companheiro, do conhecimento, dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Bom dia, ouvintes do programa Projeto Futuro. Nós estamos mais uma vez recomeçando nosso programa e hoje nós vamos conversar com a Lena sobre sexualidade. Bom dia, Lena. Bom dia, Naim. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer imenso estar agora, neste momento, entrando nos seus lares. E antes da gente começar propriamente a falar do tema hoje com a Lena, sexualidade, eu gostaria primeiramente de dar alguns recados. A Banca Espírita está com promoção de livros de 10%, 20% e 30% de desconto em alguns volumes. E essa promoção é enquanto durar o estoque. A Banca Espírita Allan Kardec fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. E vai haver também um chá beneficente no dia 8/10, amanhã, às 16 horas, no Centro Espírita Joana d'Arc, na Rua Salinas, número 135. E quem tiver interessado, com certeza vai ser um encontro muito bom e pode ir até o centro amanhã, na Rua Salinas, número 135, Centro Espírita Joana d'Arc, amanhã às 16 horas. E um almoço fraterno também promovido pelo Centro Espírita Estudante do Evangelho, no dia 15 de outubro. O local será na Escola Estadual Henrique Galvão, na Rua Almirante Tamandaré, número 415, no bairro São José. Vai ser no horário de 18 horas. E a mesa para 4 pessoas está no valor de R$16. O cardápio será arroz, estrogonofe e batata palha. E quem também tiver interessado pode procurar os ingressos, as mesas, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Muito bem, nós estamos de volta e gostaríamos de falar com vocês que o tema, como eu disse antes, é sobre sexualidade, e quem tiver interessado, quiser fazer alguma pergunta, quiser participar nos dando sugestões, basta ligar para nós através dos telefones 222-0001 e 222-0002. Lena, então, com relação a esse tema, sexualidade, sempre se tem muito a discutir, né? Bastante coisas realmente a se falar e debater, né? Opiniões bem diversas. Isso, e a gente ouve muitas pessoas falando, e tem aquela frase bem comum, né? Não se ficar questionando o sexo dos anjos, não querer saber o sexo dos anjos. E a gente cai na seguinte pergunta: os espíritos têm sexo? Naim, essa inclusive é uma das perguntas que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. E a espiritualidade nos responde o seguinte com relação a isso: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância de sentimentos. Essa resposta é muito interessante. Inclusive, um dos grandes autores, Walter Barcelos, ele diz o seguinte, que se prestarmos atenção na resposta dos espíritos superiores, iríamos observar
que eles não responderam com um simples não. Eles não falaram, não tem não. Mas, ao invés disso, eles responderam, não como entendeis. Portanto, é uma negação que traz uma afirmação implícita, que poderia ser traduzida desta forma: os espíritos têm sexo, mas não como vocês o conceituam na Terra. Quer dizer, não como a gente conceitua sexo. Não é o sexo que nós concebemos. Os espíritos têm sexo, mas não de acordo com a concepção de sexo das criaturas humanas. Os espíritos realmente não têm sexo como na nossa organização física, os órgãos genitais. Por quê? Porque na espiritualidade não há a necessidade da reprodução, porque os espíritos são apenas criados por Deus, são criações de Deus. Nenhum espírito vai reproduzir outro espírito. Então, nessa concepção, realmente não tem. Kardec, inclusive, ele acrescenta: o sexo só existe no organismo. São necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros. Razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Então, a utilidade que nós damos para o sexo aqui no nosso planeta materializado seria inútil no plano espiritual, porque realmente não há. Mas, a partir daí, alguns poderiam até nos perguntar, Naim, mas como eles se apresentam? Como se apresentam? Todo mundo é igual lá, não tem homem e mulher, como que isso ocorre? Os espíritos não têm a constituição sexual definida. As características sexuais que esses espíritos irão apresentar vão depender da organização perispiritual, que é a organização do corpo espiritual que eles adotem, né? E da fisiologia, quer dizer, da forma dos corpos físicos enquanto eles estiverem encarnados. Então, nós espíritos, no plano espiritual, vamos ter, né, as qualidades, a organização perispiritual vai depender da forma que nós adotarmos. Das últimas encarnações? Geralmente é da última encarnação nossa, a gente mantém, mas se houver necessidade da gente se apresentar a uma pessoa que nos conheceu em outra organização, fatalmente a gente se apresenta naquela organização ainda de outras vidas bem passadas. Vai depender das nossas necessidades e também, assim, do momento que nós formos apresentar. Muito bem. E, Lena, e onde reside a sede do sexo? O Naim, André Luiz, em um dos seus livros, ele coloca que aqui na Terra, no nosso planeta, é muito vulgar a fixação do sexo apenas no equipamento genital do homem e da mulher. Mas que é preciso esquecer que sexo é uma força de amor. Sexo, a gente fala nele não como um órgão genital, não só fixado na genitália, mas é a força do amor que nós temos. E o sexo, para a maioria esmagadora realmente da humanidade, está restrito à função dos órgãos genésicos. Apenas. É muito natural essa visão pelo seguinte: a nossa ignorância com relação ao espírito ainda é muito grande. Nós ignoramos muita coisa própria nossa. Nós estamos muito presos apenas na nossa organização física. E o sexo não é somente o prazer de alguns minutos. O sexo nos espíritos, em nós espíritos, não é apenas de ordem fisiológica, biofisiológica, diremos assim, mas sim da vida psíquica. Como continua esclarecendo André Luiz, nós nos baseamos muito nele, porque ele traz um grande acervo com relação a isso. O sexo está muito mais ligado ao psiquismo, né, Lena? Exatamente. Então a sede real dele vai ser aonde? Vai ser na mente. Então, a sede real do sexo não está no veículo físico, mas sim na mente. Na mente do ser. E olha que interessante, igual eu falei que o André Luiz nos coloca, o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo qualquer impositivo da forma em que se exprime. Isso quer dizer que os nossos desejos, sonhos, ideias, sensibilidade, hábitos, aptidões, impulsos afetivos,
tendências e reações íntimas, tanto da feminilidade ou da masculinidade, continuam conosco na nossa vida espiritual, pois estão registradas em nossa mente. E é exatamente isso que o Espiritismo veio também descortinar para nós. Novos horizontes para se trabalhar essa sensibilidade, essa energia criadora, que ela vai muito além da organização física, vai muito além dos órgãos que nós possuímos. Ela vai expressar toda uma capacidade nossa de se relacionar, de produzir, de criar, de gerar. Mas não gerar só em corpos físicos, mas gerar numa totalidade. Então, essa energia, ela é de amor. Então, se a gente for analisar a sua essência, ela seria a somatória das qualidades femininas e masculinas que residem em cada um de nós. Então, essa força sexual seria exatamente isso, essa somatória dessas qualidades. Muito bem, Helena. Agora são 9h47. Eu gostaria de lembrar aos ouvintes que o tema de hoje é sexualidade, e quem quiser participar fazendo perguntas, participando também dos sorteios do Livro Espírita, a Revista Espírita e de uma fita gravada com mensagem espírita, basta ligar para nós através dos telefones 222-0001 e 222-002. Eu gostaria de retificar um engano que eu fiz com relação ao almoço fraterno do Centro Espírita Estudante do Evangelho, no dia 15 de outubro. Eu disse que seria às 18 horas, mas o almoço, logicamente, vai ser às 12 horas. Você colocou o almoço quase no jantar, né? Seria um jantar. Lena, e você falou, deixou bem claro que o sexo, então, ele está mais ligado ao psiquismo, né? O sexo está no psiquismo nosso. Talvez por isso poderia explicar com relação ao homossexualismo, hermafroditismo e tudo mais. E no que toca a isso, o que vem a ser hermafroditismo? Para a gente saber exatamente o que é hermafroditismo, nós temos que lembrar que a palavra hermafrodita é uma palavra derivada da junção, da união de Hermes com Afrodite, que são casais de deuses da mitologia grega, né? Então, hermafrodita é quem tem características sexuais masculinas e femininas, constituindo, então, o que nós chamamos de hermafrodidismo, que pode se manifestar de vários modos. O hermafrodismo, chamado hermafrodidismo verdadeiro, ele é caracterizado pelo indivíduo possuir, né, ovários e testículos na mesma organização física. Então, na mesma constituição física, ele tem ovários e testículos. E aí ele vai ter uma subdivisão. Ele é chamado de hermafrodidismo bilateral quando há presença de ovários e testículos dos dois lados do organismo. Porque todos nós sabemos que as mulheres têm 2 ovários, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E o homem tem 2 testículos. Então, nesse caso, vai apresentar um testículo do direito junto com o ovário, e um testículo do lado esquerdo com o outro ovário. Já no hermafrodismo lateral, o indivíduo pode apresentar um ovário de um lado e do outro lado um testículo. Já no unilateral, né, é um testículo de um lado, certo? Não, aliás, o testículo de um lado e o ovário do outro. Isso é unilateral. O outro que eu falei anteriormente, bilateral, que é o lateral, vai ter um testículo e um ovário de um lado. Do mesmo lado. Do mesmo lado. E no outro lado, ou é um testículo ou é um ovário. Certo? E existe também o chamado pseudo-hermafrodidismo ou hermafrodidismo, o falso hermafrodidismo, que quer dizer o quê? Que o indivíduo pode possuir ovários ou testículos. Quer dizer, o ser humano nasce com ovário ou com testículo, mas a organização genital externa é oposta ao que ele tem interno. Então, por exemplo, nasce uma organização física com ovário, mas os órgãos genitais masculinos. Ou nasce com testículos e com órgãos genitais femininos. O que vai caracterizar a sexualidade dele vai ser exatamente o que ele tem internamente, se é ovário ou se é o testículo. Então vai se designar homem ou mulher nesses casos, através de um exame que vai constatar
qual é, né, a gônada que ele tem dentro de si. E ele geralmente, nesse chamado falso hermafroditismo, além disso, ele traz também as características femininas e masculinas, quer dizer, psicológicas, certo? Então, o hermafrodita constitui isso, a pessoa ter os órgãos genitais dos dois sexos, num único organismo. E homossexualidade, Lena, o que é homossexualismo? Homossexualismo, aí a gente difere um pouco. Homossexualidade, a gente diz que é a atração sexual entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, nasce homem ou mulher e se atrai por homem ou por mulher. O homossexual é alguém que possui uma identidade sexual em choque com a sua formação anatômica. Por quê? Porque ele tem na sua constituição física uma definição, homem, mas ele traz um espírito feminino. Quer dizer, o psique dele, o emocional, é feminino. Ou então ele traz uma organização feminina, física, mas o psique dele, quer dizer, toda a carga que ele traz é o quê? Feminino. Então, a diferença que existe entre o hermafrodismo e o homossexualismo é na constituição orgânica, quer dizer, está ligado à psique, quer dizer, a mente do espírito que está ali reencarnando. E o homossexualismo é uma anomalia da personalidade observável, não somente no nosso século, porque nós falamos, mas hoje em dia, não é hoje em dia, não. Em todos os períodos e épocas da humanidade, nós vamos encontrar. Inclusive, se nós prestarmos atenção em determinadas passagens do Evangelho, principalmente cartas de Paulo, nós vamos encontrar, sim, a citação disso. A diferença com o passado e hoje é o quê? É que houve um imenso progresso, imenso desenvolvimento dos meios de comunicação e o avanço da ciência e o crescimento numérico também do fenômeno. Então, esse assunto hoje é colocado muito em evidência. Mas nós não devemos esquecer nunca que o sexo, antes de se manifestar no corpo, já se encontra no espírito, na mente. A sede real, como nós falamos, né, está guardada onde? Na mente, ou seja, no espírito. O espírito é feminino ou masculino em virtude de suas inúmeras experiências passadas. Então, a gente pode ver aqui e exemplificar o homossexualismo em 3 casos distintos. O primeiro caso, a gente poderia falar um espírito que durante muitas reencarnações seguidas veio como mulher. Então, o psiquismo dele, pro lado feminino, se desenvolveu grandemente. Ficou muito marcado. Muito marcado. Mas só que ele, enquanto mulher, desprezava os homens. Ele agia incorretamente contra as leis divinas. Então ele é trazido a reencarnar em um corpo masculino. Em um corpo masculino. Para quê? Para aprender a valorizar o homem, o seu real companheiro. Então, é uma lei educativa. Você vai e veja como é, para você poder valorizar. Então, ele vem o quê? Com a organização física, em um choque muito grande, porque a organização física está imprimindo uma formação sexual, e ele, a psique dele, lutando para imprimir a que ele tem maior afinidade. Então, ele nasce com o físico de um e o psicológico do outro. Então, no fundo, não é ele que gosta do mesmo sexo, não. A psique dele gosta do sexo masculino. Na verdade, é só o corpo. Então, né? não é... Ele é um espírito em um corpo não condizente com a psique dele. Exatamente. Então, não é o espírito que está em choque, mas o corpo que está em choque com a mente do espírito, com o próprio espírito. Então, o choque não reside na organização espiritual, e sim na organização física. A organização física é que está contrária à natureza daquele espírito. O segundo caso seria o oposto, né? Vem e encarna várias vezes como homem, reencarna como homem,
desenvolve todas as capacidades masculinas, a sensibilidade que o homem tem, a forma do homem agir, mas despreza a mulher, mas maltrata, mas abusa do seu poder, da sua força física diante dela. Consequência, é levada a reencarnar num corpo, né, feminino, com as características psicológicas masculinas, para quê? Para aprender a valorizar a mulher, a irmã, a companheira, a amiga, e saber de toda a problemática que a mulher vive e aprender a respeitá-la. Quer dizer, ele é constrangido a isso, mas a psique dele é toda, né, masculina. E é um terceiro caso que é muito interessante, que são espíritos cultos, sensíveis, com a mente acentuadamente feminina ou masculina, e que reencarnam em corpos diferentes de sua estrutura psicológica. Para quê? Para a execução de tarefas especializadas no campo do desenvolvimento intelectual, moral e espiritual da humanidade. Diz Emmanuel o seguinte, que eles escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Então são grandes missionários que escolhem para quê? Porque dessa forma eles não vão desviar do caminho a que eles se propõem, não por eles, mas para ajudar a humanidade como um todo. E que neste caso os espíritos não serão levados para comportamentos inconvenientes e abusos sexuais, como podem ocorrer nos dois primeiros casos, que realmente muitas vezes pela não aceitação em sua posição de agora, né, que acaba partindo para o abuso, sendo que a vida aqui é o momento. Se a pessoa conseguir realmente, não é conter, porque existem muitos casais homossexuais que vivem muito mais harmonicamente do que o heterossexual. Nós não estamos aqui falando que ele tem que se privar, não tem que se privar não, mas ele tem que realmente viver equilibradamente, de acordo com as possibilidades que ele traz. Então o homossexualismo seria isso. Muito bem, agora está faltando 1 minuto para as 10, nós estamos chegando na segunda parte e vamos pedir os comerciais para que a gente possa voltar conversando com a Lena sobre sexualidade. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, cactus, a sua moda agora, cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Cactus. Companhia da Beleza, estética corporal e facial. Penteados, maquiagem, manicure, depilação e produtos que vão deixar você bonita e moderna. Cortes masculinos e femininos. Rua Professor Isauro Ferreira, 770, Porto Velho. Direção Mara Regina. Telefone 221-7408. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers. Goiás, 1009 Centro. Quase esquina com Bahia.
Mr. Dog Pet Shop, salão de beleza para cães, banho, tosa, corte de unha, limpeza de orelhas, banho carrapaticida, banho antipulga e dedetização de canis. Buscamos e levamos o seu cão. Lá você encontra também coleiras, shampoos, condicionadores e outros artigos para o seu animal. Rua Fernão Dias, número 671, no bairro Porto Velho. Telefones 9961-3506 e 221-7408. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Site Informática, a mais nova escola de informática de Divinópolis. Cursos de Windows, Word, Internet, Excel, PowerPoint, Access, CorelDRAW, digitação e curso para crianças. Rua Goiás, 383, Sala 22, Centro. Não perca mais tempo. Ligue hoje mesmo e garanta sua vaga. Fone 213-5121. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Nós estamos de volta com o Projeto Futuro, conversando com a Lena sobre o tema sexualidade. Ligue para nós, participe dos sorteios do livro espírita, a fita gravada com mensagens espíritas e da revista espírita. Você pode conversar conosco, dando também sua sugestão, fazendo perguntas, através dos telefones 222-0001 e 222-0002. Lena, como o nosso tema, hoje é sexualidade, o que vem a ser sexualidade? Naim, sexualidade, em um âmbito mais restrito, ela consiste num conjunto de fenômenos da vida sexual destinada à reprodução da espécie. Todavia, em torno do aspecto psíquico e emocional, a sexualidade é determinada por características próprias das reencarnações e dos dispositivos gerados pela vivência do espírito, como a gente estava falando anteriormente. Então, assim, ela consiste num conjunto de fenômenos sexuais destinados à reprodução da espécie. Mas se a gente ampliar para o lado psicológico e emocional do ser, ele vai ser a características próprias das reencarnações e dos dispositivos gerados pela vivência do espírito. É o que acontece na homossexualidade, né? A sexualidade dele está mais no psiquismo e no emocional do que no reprodutor. Então, a sexualidade, ela se manifesta de 3 aspectos distintos. No da reprodução, que seria realmente os nossos órgãos internos e externos, e hormonal, né, em todo esse processo nosso. No psicológico, que é as características já desenvolvidas em nós e mais fortalecidas, das vivências de vidas passadas, e no aspecto geral da nossa capacidade espiritual, como nós falamos anteriormente, de criar, de produzir e de evoluir através de pesquisas, através das pesquisas que nós fazemos em cada instante de nossas vidas, que façam que a gente conquiste, né,
a nossa moralidade e o nosso intelecto, que se processam nos planos da vida física e espiritual. O interessante é que quando essa lei de amor for completamente compreendida, as diversas formas de manifestações dessa energia serão movidas realmente para um objetivo superior, sempre relacionado à evolução intelecto-moral do próprio espírito, e não restrita a simples prazer. Lena, e o que é inversão sexual? Inversão sexual, Naim, a gente vai cair no caso da homossexualidade novamente. Inversão é o quê? A palavra inversão significa troca, mudança. Isto é quando o espírito reencarna com uma forma masculina ou feminina, com um psiquismo oposto à sua constituição física, que é o caso do homossexualismo. Não podemos deixar de esclarecer, e quem nos diz isto é Joana de Ângeles, que a transexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, que se exteriorizam no corpo da forma ou nas sutis engrenagens do psique, têm suas nascentes e funções na tecelagem do espírito. Então, todas essas manifestações não são criações físicas nem hormonais, porque os materialistas que se prendem a isso, até agora não conseguiram dar uma resposta realmente a todos esses fenômenos, a todo o aparecimento do que eles chamam de distúrbios, certo? Mas tudo isso é gerado no próprio espírito, são coisas do próprio espírito. As expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo, né? Muitas vezes são ridicularizados, ou a chacota das posições em que eles se encontram, ou então recebe o aval, a imitação da sociedade, examinados pelo lado espiritual futuramente, merecerão justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos, psiquiatras, educadores, sociólogos, que terão corrigida a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento, né, sobre a vida, sobre realmente o sentido da vida e todas as suas manifestações e afinidades. Então, futuramente, todos esses especialistas verão pelo lado espiritual e verão que não está no físico, é uma necessidade espiritual daquele ser, singularmente vinculada à anterioridade do espírito. Essa problemática toda do ser exige de nós carinho e caridade, respeito e dignificação, não só do que tem esses problemas. Não, nós exigimos muito isso deles, mas principalmente de nós que estamos do outro lado, não vivemos esse conflito que eles vivem e não lhes damos apoio. Imagine nós hoje, com toda essa sensualidade que todos nós temos, tivesse um corpo diferenciado do que nós sentimos. Que conflito não seria? Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e vamos ver a grande luta que eles travam. A gente vê muito a luta de quem está sem poder andar, a grande luta de quem está sem poder falar, sem poder escutar, sem poder usar a sua capacidade intelectual. Mas vamos olhar também a luta desse companheiro que está desse lado. Porque é muito, mas muito difícil mesmo a gente conviver com essa crise interior de desejar algo e a sociedade e a nossa formação exige outra. Porque o problema do sexo é do espírito e somente o espírito virá a solução. Somente do espírito que sairá a solução real desse problema. Lena, nós temos uma pergunta de uma ouvinte, Cláudia, do São José. Ela pergunta o seguinte: como fica o caso do bissexualismo? O bissexualismo é exatamente aquele espírito que tem nele o desejo para os dois sexos, quer dizer, o psique dele tem muita coisa de masculino e muita coisa de feminino. Também aí há um conflito. Agora, como fica, vai depender da forma como ele lidar com essa situação. Porque
todo o processo nosso exige uma educação dos nossos instintos sexuais. Porque até a nossa forma de agir é a educação dessas energias. Então a gente deve educar não só as nossas iras, a nossa falta de educação, os nossos sentimentos, mas educar a nossa forma de agir. Isso é uma somatória de sentimentos, de qualidades que fez com que ele ficasse nessa situação. Então ele deverá passar, ele próprio, porque a educação é algo que vem do próprio ser interior, então ele próprio realmente equilibrar essa força nele. É interessante que Emmanuel também no livro Vida e Sexo, né, ele diz que o ser humano, a pessoa que é bissexual, ela sempre tende mais para um lado do que para o outro. Do que para o outro. Ela nunca é um equilíbrio, ela sempre está ou mais para o lado feminino ou mais para o masculino. E aí é que ela tem que se trabalhar. E saber que isso não é um castigo, como muitos colocam. Isso é um castigo. Não. Isso é uma necessidade dele e ele deve tirar disso o maior proveito possível. Quer dizer, aceitar a sua situação e analisá-la e ver assim, por quê, como eu deveria agir melhor de acordo com as leis divinas. E tem uma outra pergunta, Helena, de um ouvinte. Ele nos pergunta o seguinte: quando dois espíritos encarnados, seja um casal, está fazendo sexo, outros espíritos ficam observando? Olha, por tudo que a gente tem estudado, a gente vê o seguinte: quando um casal se ama, quando há entre eles respeito, valor daquele ato, a espiritualidade não me incomoda. Não me incomoda. Mas quando há no casal, né, a falta de respeito, que eles não se respeitam, estão ali apenas pelo prazer, vão ali tal, apenas para satisfações, né, vamos dizer assim, egoísticas, o que acontece? Eles estão livres. Eles não têm proteção nenhuma, né? Aí. Ele não faz essa proteção para ele não cria, ele atrai quem? Os semelhantes a ele. Porque os que já estão no nível de respeitar, eles respeitam até o outro. Quem respeita o ato, os espíritos já, porque a gente vai sintonizar e vai atrair quem? Os que estão na mesma sintonia nossa, os que pensam, os que agem, os que sentem, semelhante a nós. Então, nesse caso, somos nós que atraímos. Não são eles que vêm de curiosos e vão entrando e falam, não, eu quero ver. Não, somos nós que atraímos, porque eles estão atrás das mesmas sensações que nós estamos. Eles estão à procura dos mesmos prazeres. Então, eles vêm ali, não é para aproveitar, não, é para compartilhar o que nós estamos desejosos. Então, pode haver? Pode. Mas qual a intenção que você tem no seu ato sexual? No seu relacionamento sexual? Aí é que vai estar a questão. Daí você vai saber se você está acompanhado ou não. Porque se já houver amor e respeito, você estará atraindo espíritos que realmente amam e respeitam. E se eles amam e respeitam, eles vão respeitar a sua intimidade. Com certeza, né, Helena? Helena, e agora é o seguinte: um espírito que anima o corpo de um homem, ele pode, em outra encarnação, animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Pode, Inês, aí já vou até falar pode, vou ser bem claro. E diz, para responder nessa questão, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Os espíritos que encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Então, assim, a gente, como no espírito, nós não temos sexo, não foi isso, nossos espíritos têm sexo, como nós entendemos, não. Então, eles podem encarnar como homem ou como mulher. E é o que acontece, né? É o que acontece. Por quê? Porque nos cumpre o quê? Progredir em tudo. Em tudo. Vamos ver, qual a característica do homem? O homem, geralmente, é voltado mais para a pesquisa, para a ciência, certo? Ele observa as coisas de um ângulo mais firme do que a mulher. Ele tem uma postura também não de superioridade, mas de firmeza. Ele é mais seguro em determinadas questões. Ele desenvolve determinadas aptidões, determinadas racionalidade, porque o homem muito mais leva as coisas muito mais para a racionalidade do que a mulher. Então, nós, enquanto espírito, necessitamos disso. Nós não queremos a perfeição, então nós necessitamos isso. Mas, por outro lado, enquanto encarnados com mulher, a gente vai desenvolver o quê? A maternidade,
A sensibilidade, o sentimento, né? A mulher é mais voltada para o sentimento. Então, e as qualidades, as aptidões físicas dela também, né? São diferenciadas do homem. O homem é mais pela força, ele é mais para a delicadeza. Então, o espírito perfeito, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter as duas qualidades, ele tem que ter desenvolvido as aptidões de um e de outro. Então, ele necessitará experiências em um e em outro, para se tornar o quê? Perfeito. Então, ele vai ter que vir realmente de outras, nas duas, tanto como homem, tanto como mulher, para que ele possa realmente desenvolver. Até chegar a um ponto onde o quê? Ele vai ser um ser, um espírito, sensível e racional, sentimental, mas assim, firme, sabendo o que é certo e o que não é. Ele vai usar a sua razão e a sua sensibilidade também, a sua força interior, que vai sair do físico e passar para o interior, mas com a sua sensibilidade. Então, assim, com a sua delicadeza. Então, vai ser completo, coisa que hoje nós não encontramos. E Joana de Ângela nos coloca o seguinte: as aquisições, num como no outro sexo, dão ao espírito o conhecimento completo das vivências, numa como em outra forma, preparando-o para libertar-se das complexidades decorrentes da sua morfologia terrena, já que o amor nas esferas elevadas se expressa diferentemente, mas pelas afinidades afetivas, identidade de gostos, companheirismos, ideais santificados, do que pelos arrazoados das sensações e emoções que acompanham o sexo durante as manifestações carnais. Então, a sexualidade na espiritualidade, quando o espírito já completo, vai ser muito mais ampla. Lembra que nós falamos que é sexo, energia sexual, então é força, é energia. Nós geramos essas energias. É força de criação, né? É de criação. Então, agora, nesse instante, nós estamos aqui conversando, nós estamos gerando energia que está sendo levada a todos que estão nos escutando. E os que tiverem afinizados, tiverem simpatia para conosco, estará absorvendo essas energias. Nós geramos energias e expandimos. As pessoas que nos rodeiam recebem. E as que têm afinidade conosco recebem também mesmo os distantes. E assimilam, né? E assimilam. Então há uma permuta, há uma troca de energia, e é isso que nos alimenta, e é isso que nos atrai. Lembra quando a gente estuda que fala que essa atração entre os seres é chamada de amor? Pois é, a gente só não pode confundir o sexo como nós o entendemos com o amor verdadeiro, que vem da mesma força, mas a visão nossa ainda aqui no mundo é diferente. Ainda está deturpada, ainda né? Está deturpando esse amor verdadeiro. É interessante, Helena, que falando disso, dessa necessidade que nós temos de encarnar nos dois sexos, né, dependendo das nossas necessidades, das situações, a gente lembra uma frase interessante do Che Guevara, que ele dizia que é preciso ser forte, mas sem perder a ternura. Exatamente. E a força e a ternura junto, para a gente conhecer as duas, é preciso passar pelos dois sexos, né? Pelos dois caminhos que nós temos de desenvolvimento. A gente só tem até uma outra posição que às vezes a gente lembra, né? Um ditado bem popular que fala que a gente só dá valor quando a gente perde. Então, assim, há necessidade de passarmos e perdermos para valorizarmos. Também. E quando se fala em sexo, sexualidade, a gente, logicamente, acaba caindo na família. Né? A família. E com relação a isso, Helena, eu gostaria que você explicasse para nós o que viria a ser poligamia e monogamia. Naim, no mundo primitivo, a poligamia era um costume natural. A gente vê quando a gente estuda, quando a gente lê sobre a história antiga, a gente vai ver que a poligamia era algo comum entre eles. Até na Bíblia a gente encontra várias passagens que fala, Abraão teve outras mulheres, Salomão teve, Josué. Então a gente vai vendo que era uma prática natural. Não que eu estou falando que esses antecessores nossos seriam primitivos, não, mas a gente vai ver tanto lá do primitivismo,
passando por toda essa história, que a poligamia era um costume bem natural, onde os homens conviviam maritalmente com várias mulheres. Então, poligamia seria viver maritalmente com várias mulheres. Casar-se, no caso. Eles eram casados, né? Unir-se. Pegando o vocabulário de hoje, seria esse. Exatamente. Mas a questão, Naim, está aí. Que nos dias atuais, o amor livre é ainda a recordação da poligamia dos tempos primitivos. Então, hoje, a poligamia, ela se caracteriza por esse amor livre, a ter vários parceiros. Então, atualmente, nós devemos entender a poligamia, todo o relacionamento sexual da pessoa, né, na condição de solteiro, de casado, de homem ou de mulher, na busca de prazeres sexuais sem responsabilidade. Então, isso tudo seria poligamia. Quer dizer, é a variação de parceiros ou de parceiras. Nós vemos isso muito. Às vezes a pessoa, não, eu sou monogâmico, só tenho uma esposa ou um marido, mas tem vários parceiros sexuais. É poligamia? É. Continua a ser poligamia, como no tempo primitivo. Não somente a juventude se envereda pelo amor livre nas relações sexuais. A gente fala, a juventude, né, está voltada para o amor livre, mas os adultos também. Quando resvalam em práticas sexuais extraconjugais, estão vivendo também, como nós dizemos, a poligamia. Então, a poligamia não é a afeição real, mas apenas sensualidade. Então, a pessoa que é poligâmica, ela não tem um sentimento real pelas outras. Eu amo 3, 4. Não. O que tem é sensualidade, é atração, apenas. Não há um amor verdadeiro. E isso está se tornando cada dia... antigamente era mais os homens, né? Que as mulheres ou faziam muito bem feito, escondido demais por causa da repressão social. Hoje, como está mais livre, a gente já vê tanto a mulher como o homem na mesma igualdade. Então, assim, vivendo na poligamia. Já a monogamia é quando a união permanente de dois seres que se afeiçoa e constitui um progresso. Quer dizer, a monogamia é um progresso, porque são dois seres que se afeiçoam, resolvem viver juntos com respeito um ao outro. E Kardec coloca que o estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da sociedade, porque estabelece o quê? A solidariedade fraterna que se observa entre todos os povos, se bem que em condições diferenciadas. A abolição do casamento seria restringir a humanidade à sua infância e colocaria o homem abaixo de certos animais que estão por aí, lhe mostrando que uma união constante pode se ocorrer, como a gente vê vários animais que só se unem com um único parceiro, como o pombo. O pombo, enquanto o parceiro dele realmente não morre, ele não arruma outro parceiro. Ele pode ter uma pomba e 10 machos, a pomba é daquele parceiro, ou vice-versa. Pode ter várias pombas e um pombo, ele mantém sempre a mesma parceira. Então é possível? É possível, sim, os animais estão nos mostrando. E isso significa o quê? Progresso. Por quê? Porque moralmente há o amor verdadeiro, há o respeito ao outro, a solidariedade, eles estão juntos, se ajudando a passar as dificuldades, as barreiras que a vida vai lhe mostrando e lhe impondo. Eles estão caminhando juntos. Então, o ideal seria a monogamia. E o que diferencia eles são esses dois pontos. Lena, e se falando em uma sexualidade transviada, né, uma sexualidade que não tem o respeito, a gente acaba caindo também em algumas... Assim, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Né? Então, pessoas acabam caindo em algumas enfermidades por causa desse instinto sexual. E o que seriam essas enfermidades? Essa enfermidade do instinto sexual, Naim, seria a má utilização das energias sexuais, o abuso. Nós falamos, o instinto sexual é força criativa da vida, que tem sua origem nas energias divinas.
certo? Então, essas energias sexuais estão dentro da lei divina, mas a má utilização dela implica, né, em vários problemas. O prazer pelo prazer, o amor egoísta, a poligamia, vai levar o homem a abusar dessas energias. Então, várias coisas vão ocorrer com esse ser espiritual, doenças físicas, emocionais, psicológicas, né? Vão ocorrer distúrbios que vai levá-los a vários tipos de doenças. E diz o instrutor de André Luiz o seguinte: vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, pois este número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do século, do sexo, né, dilaceram todos os dias. Então, esse número imenso, que nós nos assustamos quando lemos a história, acontecem todos os dias em distúrbios sexuais. Por quê? Causados pelo mau uso. Então, há que educarmos as energias sexuais, não somente dentro dos princípios científicos, mas muito mais dentro das regras morais do Evangelho, para que possamos dar sequência eficiente ao nosso processo realmente de evolução, de purificação do sentimento. Então, se faz necessário realmente que a gente realmente eduque essas forças, essas energias. Lena, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e um bom dia a todos. Eu gostaria de contar com a sua presença novamente, até para a gente comentar mais sobre esse assunto que e dar continuidade. Longo. Isso, dar continuidade, porque teria mais coisas para se falar, né? E o tempo nosso é muito curto. Para finalizar, eu gostaria de dar o nome dos ganhadores. A ganhadora do livro espírita é a Ângela Geralda Bonifácio, do bairro Dona Rosa. A ganhadora da revista é Cláudia Maria Assunção, do bairro São José. E a ganhadora da fita é Vera Lúcia Rodrigues, do bairro Santa Clara. E esses ganhadores podem retirar os seus prêmios na Banca Espírita da Rua São Paulo, quase esquina com o Banco do Brasil. No mais, um bom dia a todos, um ótimo fim de semana e até sábado que vem. ZYL 204, 1140 kHz. Rádio Minas AM, emissora do Sistema Mairink de Comunicação. As novas cores da 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 comunicação.